Os Oscars. Falar o que é prêmio que nós tem para se classificar de Best Picture, né, melhor imagem. Filmes precisarão atingir 2 dos 4 padrões. Aqui está um deles. Aqui está um deles. Pera, isso não fez sentido. Um deles está no link, tá? Eu estou bloqueando um pouco aqui. Está meio transparente, dá pra ver, né? Se não der, eu vou falar, então não tem problema. Padrão A. Representatividade em tela. Representação em tela. Temas e narrativas. Para atingir o padrão A, os filmes deverão atingir um dos critérios a seguir. A1. Atores principais ou de suporte, pelo menos um dos atores principais ou de suporte direto, né? Por exemplo, Velozes e Furiosos, Vin Diesel é o ator principal nos primeiros, o Vin Diesel e o loiro, que eu esqueci o nome. Velozes e Furiosos 2, vamos colocar, é o loiro, que eu esqueci o nome, o que morreu há um tempo atrás já, e aquele negão, que eu também não lembro o nome. Eles são os principais, e a detetive do FBI, ou CIA, não lembro, faz muito tempo que eu não vejo aquele filme, é o suporte direto, digamos assim, e o vilão também é considerado suporte direto. Ou não, acho que o vilão não é considerado, até porque eles não iam querer que o vilão fosse de um grupo racial que não branco, né? Que não fosse homem também. Então, o ator principal ou suporte direto tem que ser de um grupo racial baixamente representado, minorias, ou grupo étnico. Minorias. Asiático, hispânico, latino, para eles é a mesma coisa, negro, africano, negro ou afrodescendente, indígena, nativo americano ou nativo do Alasca. Eu achei que fosse o Alasca fazia parte da América, mas enfim. Meio oeste, meio leste, seria... esqueci o nome. Ou do norte da África, Oriente Médio, ou norte da África, nativo do Havaí, ou ilhas do Pacífico, outras representações raciais ou étnicas. Tem que estar em um desses grupos, senão não atinge o padrão A. A2, senão não atinge o padrão A1, perdão. A2, cast, que é o suporte que não está diretamente ligado ao plot do filme. Pelo menos 30% de todos os atores secundários e mais minorias e mais papéis de minorias de pelo menos 2 dos 3 grupos. Mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBTQ+, people com desabilidades cognitivas ou físicas, ou que são surdos ou difícil de ouvir. Basicamente, pessoas com algum tipo de deficiência ou físico-mental. A3. História principal ou do que a história está se tratando. A história principal, tema ou narrativa do filme
tem que estar centrado em grupos não representados. Mulheres, grupo o mesmo de cima. Pronto. Vale lembrar alguns dados dos Estados Unidos, porque eles só ligam para filme que é feito nos Estados Unidos, eles não ligam muito para filme que é feito fora do país. Tanto que eles têm uma categoria de filme internacional, né? O prêmio é americano, então faz sentido. Lembrando que negros são 9% da população americana, latinos são 11%, alguma coisa por ali, indígenas, 100% indígenas, eu acredito, né? Também é um número baixo. Enfim, caucasianos, brancos, é mais de 50% da população dos Estados Unidos. Então, não faz sentido o plot do filme ser por causa daquilo ali, por causa de grupos étnicos, que são esses do lado esquerdo. As mulheres são maiorias, na verdade, na maior parte do mundo as mulheres são maiorias, se eu não me engano elas são 52% ou 55% da população mundial. O único país em que mulheres não são a maioria é na China, se eu não me engano, ou no Japão, não tenho certeza, é um dos dois. LGBTQ+, eu sei que trans são só menos de 1% da população mundial. Se for somar tudo, não dá 10% da população mundial. Pessoas com deficiência cognitiva ou física, eu não tenho os números, então não vou falar. Mas mulheres são a maioria da população, faz sentido, mais ou menos. Grupos étnicos ou raciais não faz sentido. LGBTQ+, também não. Ser bem sincero, nada disso faz muito sentido. Porque igualdade é diferente de preferência. Isso que eles estão colocando não é igualdade, isso que eles estão colocando é preferência. Eles estão querendo mostrar para aquele grupo progressista de extrema esquerda que eles fazem parte do grupinho deles, que eles fazem parte da bolha deles. Aqui, o primeiro comentário é esse Richard Rodin, que é fotógrafo e artista digital. Ele diz que eles deviam criar uma categoria para mais politicamente correto e filmes progressistas e deixar as categorias que já existem em paz. Aqui o T'Challa Stan fala que arte é política. Discordo. Essa R. Perry fala que Dunkirk, 1917 e Salvando o Soldado Ryan não estariam legíveis para receber os prêmios. E aqui tem uma pessoa falando correto. Finalmente, boas notícias. Adeus, Wes Anderson, Greta Gerwig e Quentin Tarantino. Aqui tem um cara mandando ela ir assistir os filmes do Tarantino para ver que não é bem isso que ela está falando. Aqui tem um outro falando que Latinx, eu odeio esse X aqui, eu sou brasileiro, sou considerado latino, odeio aquela porcaria daquele X ali. Ele fala que é uma coisa muito pouco abrangente, é muito ampla. Porque se um mexicano está no filme, ele, como brasileiro, deveria se sentir representado. Americanos tratam latinos como um só grupo. Exatamente. Porque México é um país, é um tipo de latino, tem a sua cultura individual,
Argentinos têm uma outra cultura. A única coisa que eles têm em comum é os dois falam espanhol. O Brasil é uma cultura completamente diferente de todos os outros países. E não tem nada em comum, até porque a nossa língua é diferente. A gente fala português, não espanhol. A Guiana Francesa, que faz parte da América Latina, não fala espanhol também. Guiana Francesa fala francês, faz parte do território francês, mas está na América Latina. Por que se quer querer ser representado pelos filmes de Hollywood? I'm watching Hollywood films. Eu estou assistindo filmes de Hollywood não para procurar quantos asiáticos e LGBTQ+, estão neles. Outro aqui fala: bem-vindo a 2020, deixe as suas integridades artísticas na porta. Enfim, dá pra ver que quase ninguém gostou daquilo, né? Oscars, cotas por diversidade do Oscar, deve desclassificar filmes que foram nominados, como Citizen Kane e Mr. Smith Goes to Washington. Tem vários filmes. O The Quarter fala no início do vídeo dele, que ele fala sobre o assunto. Ele coloca vários filmes que são antigos, que falam sobre tempos antigos, Primeira Guerra Mundial, Guerra da Secessão, né, que não tinha pessoas negras. São guerras que 99 talvez seja muito grande, 95% das pessoas que lutaram nelas eram brancas. Então não faz sentido você colocar um negro como o cara que ganhou a guerra. Capitão América seria um caso de um filme que não seria nem nominado para os Oscars, né? A menos que seja um caso de um negro que... O filme O Patriota tem um negro como um dos principais ali, que mostra a jornada dele, porque os negros na época, se participassem um certo número de meses durante a guerra, ganhavam sua liberdade. Então, mostra a jornada desse negro ajudando os Estados Unidos na guerra, porque ele queria a liberdade dele. O Patriota é um baita filme, não porque era progressista, mas porque ele foi um baita filme. Alguns filmes de guerra que receberam nominação de melhor filmagem, melhor Best Picture, que não seriam reconhecidos hoje na categoria. Henrique V, deve ser um filme sobre algum rei inglês ou francês. The Kane Mutiny, que eu nunca ouvi falar. Salvando o Soldado Ryan. The Thin Red Line. Dunkirk e 1917, né, 1917. Outros filmes que foram nominados também: Taxi Driver, Dead Boy, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu achei o filme bom. Não achei o melhor do mundo, mas achei bom. There Will Be Blood, Master and Commanders. Então aqui são vários filmes que não seriam nominados por causa dessas coisas, por causa que não são progressistas o suficiente. Mr. Smith vai a Washington, que tem
alguma coisa bateu ali, que tem o seu elenco inteiramente branco, também não seria. Então, 45%. O novo requisito para estar nos esforços de diversidade dos Oscars, que começou em 2017, 2015, esses requisitos, e trouxe a atenção da mídia. Na verdade, a hashtag OscarsSoWhite começou em 2015 e trouxe a atenção da mídia para a histeria da tendência que teria muitos atores e produtores brancos nos Oscars. Desde então, a academia tentou convidar mais mulheres e mais minorias para votar. Com as últimas rodadas de... Eu ia falar votantes. Não é votantes. De pessoas que votaram, anunciadas em junho, foram 45% mulheres e 36% pessoas de minorias. Sei lá, né, cara? Citizen Kane, que falhou no novo teste do Oscar, porque nenhum dos atores principais ou suporte era de minoria, menos de 30% dos atores de background eram mulher gay, mulher LGBTQ+, ou minoria, ou pessoas com deficiências. E era um filme que se centrava na história de uma pessoa branca, de um homem branco heterossexual normal, né? Não trans. Eles falam cisgender. Mas eu ficar trazendo esse tipo de nomenclatura só fortalece eles, então... a gente tem aqui... Hollywood introduz nova cota para o Oscar de igualdade para os maiores prêmios. Aqui eles estão falando, aqui tem, eu já li isso daqui no primeiro tweet lá, né? O irlandês também ficaria de fora, que eles trazem aqui. Essa cota deve... agora eles foram um passo adiante para acalmar a esquerda radical com a quota, com as novas cotas, começando em 2024. Pelo menos não é agora, né? Eles não podem simplesmente falar que pô, esse filme é o melhor do ano. Mas de acordo com as regras que a gente colocou hoje, que eles não sabiam na época, ele está desclassificado. Basicamente o que o YouTube faz, mas aqui a gente está falando do Oscar. O que não faz sentido, né? Porque depende muito do país. Bom, é um filme de melhor imagem, então... É um filme... Perdão, é um prêmio americano que eles têm uma categoria própria para filmes internacionais. Então, o que eu ia falar justamente que depende do país, a minoria é diferente. Se eu for para a China, eu vou ser minoria por ser branco. Se eu for para algum país da Europa, provavelmente não. No Brasil, 29% das pessoas são consideradas negras e outros mais 20 e poucos são considerados pardos. Então, branco também é considerado uma minoria no país, no Brasil. Até porque a gente tem de 5 a 10% que é indígena
Se somar negros, pardos, indígenas, já dá mais de 50%, né? Então, branco... No país a gente não tem nenhuma maioria. Maioria sendo considerada 50% mais um, que é o que é considerado para eleição, que é considerada a verdadeira maioria. Estudo publicado em 2007 examinou que mais de 3 mil filmes entre... 2017, perdão. Mais de 3 mil filmes entre 2009 e 2015. Encontrou que depois de 2012, 8% houve um incremento de 8% no número de atores brancos nos papéis principais. Então, depois de 2012, aumentou em 8% o número de brancos como posição principal. Seria a posição que o Vin Diesel tinha antigamente no Velozes e Furiosos, o The Rock, na minha opinião, tem atualmente, né? Porque ele praticamente está salvando a franquia. Nos Vingadores, a gente tem o Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Gavião Arqueiro. Os Vingadores principais são os papéis principais, são todos brancos, se eu me lembro corretamente. O Thor é nórdico. O Thor não é branco. Não, mentira, ele é considerado branco também. Todo nórdico é considerado branco. Eu vou deixar esses aqui tudo no link. Aqui mais uma reportagem também de hoje, não, mentira, de ontem, falando que a nova cota dos Oscars esse daqui é um artigo de opinião, tá? Esses anteriores eram artigos jornalísticos, esse daqui é um artigo de opinião, que a nova cota progressista dos Oscars vai ser um tiro no pé. Eu vou deixar também aqui Vou deixar também no link Eu vou deixar também o link na descrição, perdão. Lembrando aqui, vamos lá, Moonlight não ganharia, quer dizer, Moonlight ganhou, também ganharia, né, porque, se eu não me engano, ele mostra uma mulher, os atores principais são uma mulher e um negro. A Forma da Água, o ator principal era uma mulher e um peixe, ainda mais era uma mulher tendo relações com um peixe. Mais ou menos peixe. Mas, então já é muito progressista, né? Porque mostra uma mulher como posição de liderança tendo relações com um ser que não tem sexo definido. Então ele é LGBTQ+. Não é branco. Então, ó, que maravilha. Forma d'Água ganharia todas. E Green Book, eu não sei como é que tá em português, eu não cheguei a assistir, também ganharia. Mostra que as tendências para você ganhar um Oscar são claramente sociopolíticas e não a obra de arte. Vingadores, uma das maiores obras de arte hoje em dia, deu pra ver que tá... Vingadores é da Marvel, Marvel é da Disney, Disney é extremamente progressista. E eles estão se ajoelhando para esse tipo de coisa. Deu pra ver nos últimos 2 filmes dos Vingadores, que tem a cena que é só mulheres. Os dois, no Vingadores, o 3 e o 4, tem a cena que é só mulheres. Eventualmente elas perdem, né? No 3 mostra a Gamora. É a Gamora? Não. É a Mantis. A Escarlate, que eu esqueci o nome dela. Scarlet Witch.
E a irmã do T'Challa, eu acho, não tenho certeza, mostra 3 mulheres lutando contra uma das generais do Thanos, que é a cena que é só mulheres. No 4, mostra, aí sim, só mulheres. Capitã Marvel, Valkyria, a mulher do Stark e todas as outras mulheres, basicamente, do elenco principal ou semi-principal, que é justamente eles se ajoelhando para o progressismo. Os 2 filmes são extremamente bons, mas no segundo filme, essa hora que todas as mulheres se juntam é um pouco demais. No primeiro filme não tem problema, porque não tem problema mesmo. Não é uma coisa que você está tirando todos os heróis das suas lutas para trazer para cá pro meio, para forçar uma interação entre eles. Foi no Vingadores 3 foi uma coisa mais natural. E aqui já é uma reportagem de fevereiro que fala que o progressismo dos Oscars levaram eles a ter uma queda de 20% na audiência. A audiência do último ano foi de 29,6 milhões de espectadores, um pequeno aumento. Um pequeno aumento pelos desastrosos números de 2018 de 26,5 milhões, que também tinha sido uma baixa. Mas, esse domingo, início de fevereiro, não sei quando foi os Oscars esse ano, apenas 23,6 milhões de espectadores. Então, os Oscars de 2020 teve 23,6 milhões comparado aos 29,6 milhões de 2019. Eu não sei se ele coloca aqui Não, ele não traz aqui quanto foi a audiência máxima de toda a história dos Oscars. Mas a gente sabe que... Perdão. Eles estão indo para extinção. Porque eles estão cada vez mais se ajoelhando e implorando para que a extrema esquerda os apoie. Como eu falei em um outro vídeo, não sei se foi de ontem ou de hoje, essas pessoas estão querendo agradar a minoria barulhenta. Estão querendo agradar aqueles 8, 9% de pessoas que fica gritando desesperadamente, ao invés de agradar os outros 90% que tá quieto, né? Que são a minoria silenciosa, que é o que vai fazer o Trump ganhar de novo. A menos que os democratas roubem, né? Mas isso daí é outro assunto. Mas é isso. O Oscar ficando mais progressista, e a gente vai ver com certeza no início do ano que vem os números de espectadores deles caindo ainda mais. E conforme os anos vão passando, eles vão sendo levados à escuridão, para ficar sozinhos, com só as pessoas naquela bolha achando que os Oscars importam. Quando eu era mais novo, eu assistia, quando eu era bem mais novo. Só que depois eu comecei a pensar, é só um bando de riquinho fechado num lugar, dando tapinha um nas costas dos outros. E esse bando de riquinho agora tá querendo... tá basicamente deitando no chão, implorando, chorando, esperneando para que essas pessoas não os ataquem. Eles seriam muito mais
eles seriam muito mais bem vistos se não fizessem esse tipo de coisa. Mark Ruffalo, o Hulk, é uma dessas pessoas. Eu adoro ele como ator. Mark Ruffalo, pra mim, é um ótimo ator, ou pelo menos ele escolhe ótimos filmes pra atuar, mas as posições pessoais dele não me importam. Apesar de eu saber que as posições pessoais dele são extremamente de esquerda. É só um exemplo, e é pra onde os Oscars estão querendo ir.